Boa noite, amigos, companheiros do Irmã Ângela, mais uma vez aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, aonde estamos aqui em torno dessa proposta de amor, de esclarecimento, orientação e consolo, e que a doutrina nos coloca como proposta de trabalho e levarmos a vocês, nossos amigos, companheiros, simpatizantes, aqueles que se juntam conosco nesse trabalho que realizamos junto à nossa casa, ao CEIA. Estamos mais uma vez reunidos para fazermos a nossa proposta hoje, transmitido pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, aonde chegamos a muitos lugares e por isso é uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, hoje recebendo a nossa companheira Betty Gaebler, né? Com o tema Somos Filhos Pródigos Retornando à Casa do Pai, né? É uma parábola particularmente que eu tenho duas que eu adoro, que tem uma afinidade muito grande, é do filho pródigo e também do bom samaritano. São duas das 50 e poucas parábolas que Jesus nos trouxe, mas que calam profundamente no meu coração como uma identificação muito importante, né? Então, eu queria pedir, então, antes de começarmos, né, hoje eu vou fazer a prece inicial, e antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu queria pedir para a Cristina que colocasse as nossas campanhas. Vocês verificaram que nós temos 3 campanhas em andamento. Temos a pizza, temos a campanha Juntos Somos Mais Fortes, que são as cestas básicas, e temos também a questão das sacolinhas de Natal. Então, já estamos no Natal, então temos 3 campanhas. Em particular, em relação à nossa campanha dos alimentos, então, conversando hoje com a companheira Sônia, ela me comentou que tem sido muito importante a doação avulsa de alimentos, porque aí nós nos juntamos esses alimentos e vamos montando as cestas básicas, aonde nós atendemos muitas comunidades. Então é importante que se você tem, eu não consigo dar uma cesta básica, mas compra lá um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, macarrão, né? São os que compõem a nossa cesta básica, e com isso nós conseguimos montar muitas cestas para muitas famílias carentes. Então a gente complementa de repente com leite, com os ovos, né, com material de limpeza, produtos de higiene. Então é importante, se você puder, eu não posso, o que puder, né, os alimentos avulsos acabam virando cesta básica também. Então é importante, então hoje eu estou falando sobre isso, nossos plantão de doação de quarta e quinta-feira, das quartas-feiras das 10 às 11 e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30, né? Rua do Grito 165. E se vocês tiverem alguma dúvida, tem os telefones aí, sempre a Cris coloca, né? Da Sônia, da Lúcia Lima, que cuida dessa parte especificamente, e estamos aí, né? Iniciando um novo mês, e a gente tem percebido que as doações, principalmente nas comunidades, aquele fogo de palha de cestas básicas, de alimentos, foi se apagando, vamos dizer assim. Então, a gente percebeu aí nessa última distribuição lá no dia 29, que as pessoas estavam realmente necessitadas, e hoje, vocês sabem, né, o alimento, ele acaba, né, então as doações foram diminuindo. Então, é importante a gente continuar dando apoio, porque as dificuldades, elas não desapareceram, não, ainda continuam, né, muitas famílias ainda estão passando grandes apuros, né, com a falta do alimento, com a falta do agasalho, com falta, né, de gêneros de primeira necessidade. Então, a nossa campanha Juntos Somos Mais Fortes está em todo vapor, não paramos, não. Temos realmente a pizza, que também tem um trabalho junto à creche, ao CREA. Temos também a questão das sacolinhas de Natal, que já estão sendo distribuídas. Vocês sabem que os meses voam. O importante é cada um se identificar com um tipo de atividade, né? Tem uns que falam, eu prefiro a sacolinha de Natal, outras, eu prefiro doação de alimentos. Então, é assim, juntos somos mais fortes. Um pouquinho de cada um faz muito.
às vezes 1 quilinho de feijão, 2 pacotinhos de macarrão, vão fazer diferença na mesa de alguém, né? Aí vamos juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando nós vamos ver, fazemos 20, 30, 40 cestas básicas que são feitas realmente com as doações avulsas. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Então, vamos iniciar então com a nossa prece. Então, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo sempre por tudo que temos recebido. Antes de pedir alguma coisa ao Mestre, aos bons espíritos, amigos espirituais, devemos agradecer. Agradecer a todo dia pela possibilidade dessa existência, esta oportunidade de estar encarnado nesse momento decisivo em que a humanidade faz o seu momento de transição, que possamos juntos contribuirmos nessa tarefa de amor, que Jesus conta conosco. Nós somos os trabalhadores da última hora, somos o filho pródigo e podemos ser também o bom samaritano. Aquilo que nós queremos, podemos ser. A oportunidade está na mesa. Não vamos perder e nem vamos postergar para o futuro. Hoje é o dia de fazer diferente, hoje é o dia de fazer melhor, hoje é o dia do testemunho de cada um de nós. Já fizemos muito errado no passado e hoje temos uma oportunidade de fazer um pouco melhor. Não vamos perdê-la. Então, vou chamar então a Beth para soltar já a nossa reflexão. Beth, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, obrigada, tudo bem? Uma alegria estar aqui, agradeço muito. Ah, que bom que você está aqui. Primeiro, agradecemos nós o teu tempo, né? Se dedicar a essa transmissão, aos nossos amigos e companheiros que se ligam conosco. E, e vou te passar a palavra. Somos filhos pródigos retornando à casa do Pai, como se diz assim. Tem tudo a ver com o nosso momento, viu? Então a palavra é tua, a gente se vê no final. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, essa linda parábola está lá no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Mateus. Em Lucas está no capítulo 15, nos versículos 11 a 32. Bom, pródigo significa esbanjador. Então, um homem, conta Jesus, tinha 2 filhos. E o mais moço chegou-se ao pai e lhe disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o pai distribuiu seus haveres entre os 2 filhos. Poucos dias depois, esse filho mais moço ajuntou, né, tudo que ele tinha recebido de herança e partiu para um país distante. Mas nessa localidade ele vivia de forma irresponsável, esbanjando dissolutamente, gastou toda a sua herança. E aconteceu também que sobreveio a esse país um tempo de fome e esse filho pródigo começou a passar necessidades. Mas ele conseguiu arranjar um emprego como guardador de porcos porque ele pensou: eu vou comer as alfarrobas dos porcos. Então, a alfarrobeira, né, a árvore que dá alfarroba, também chamada de pão de São João, porque São João Batista, diz o Evangelho, comia gafanhoto e mel. E a vagem da alfarrobeira, que é semelhante ao feijão, à soja, mas ela é bem maior, ela produz um líquido doce como mel. Então, supõe-se que era o alimento de João Batista. E a parábola do filho pródigo fala, né, que nesse país sobreveio uma seca e a alfarrobeira é muito resistente a climas rigorosos, a secas. No período de fome, é esse o alimento que eles dão aos porcos. Mas ninguém dava vagens da alfarrobeira a esse filho pródigo. Então ele caiu em si. Ele pensou: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele voltou para casa.
Mas aí o que acontece? Estando longe ainda, o pai o viu, teve compaixão desse seu filho e foi correndo na sua direção e o abraçou e o beijou. E o rapaz dizia: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que faz o pai? Diz aos servos: Trazei-me depressa a melhor roupa para vesti-lo, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, um novilho gordo, matai-o, comamos e regozijemo-nos, né? Ou seja, festejemos, porque meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então eles estavam muito felizes, mas enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, voltou para casa, ouviu a música, a dança, estranhou, chamou os empregados, né? O que está acontecendo aqui? E os servos lhe dizem: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas esse filho mais velho ficou muito indignado, ele não quis participar da festa. O pai, sabendo disso, foi procurá-lo. E o filho, então, né, se lamuria, reclama. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. E que diz o pai? Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E o grande escritor Caibar Schutel escreveu o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e ele nos explica que essa parábola nos mostra a infinita bondade e misericórdia de Deus para com todos. E o filho pródigo, e o filho obediente, aquele que não saiu de casa, o filho invejoso, o filho mais velho. Esses dois filhos representam toda a humanidade do nosso planeta. E o pai da parábola representa a Deus. E o Caibar Schutel nos diz: se o filho perde a condição de filho, porque ele saiu de casa, esbanjou a herança, o pai nunca perde a condição de pai para com todos nós. E diz mais Caibar Schutel: a parábola do filho pródigo é a magnificência de Deus e, ao mesmo tempo, o solene e categórico protesto de Jesus contra a doutrina blasfema, caduca, irracional das penas eternas do inferno inventada pelos homens. Tem um outro autor espírita, né, Paulo Alves Godoy, ele escreveu as maravilhosas parábolas de Jesus. E ele diz que Jesus afirmava que muitos tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. E essa parábola, ela nos mostra a misericórdia de Deus, que ele nos recebe sempre de braços abertos, mas diz o Paulo Alves Godoy, mesmo hoje em dia, muitas pessoas não veem na parábola do filho pródigo a afirmação de que não existem penas eternas. Porque se houvesse inferno com penas eternas, aí Jesus ia contar a parábola de um outro jeito, né? Ah, o filho foi embora, gastou toda a herança, aí o filho voltou assim todo estrupiado, o pai fechou as portas da sua casa a esse filho. Então não foi assim que Jesus nos contou a parábola. Então, nós somos os filhos pródigos. Por quê? Ao longo das muitas encarnações, nós nos afastamos de Deus. Nós dissipamos os bens divinos. Quais são esses bens? A saúde com abusos, usamos mal a nossa inteligência, o nosso tempo, os nossos talentos.
E aí vem a dor, a miséria, e aí a oportunidade do arrependimento para voltarmos a Deus. Então, o pai, né, vendo o filho voltando, rogando perdão, abre as portas. A parábola mostra que abre as portas da regeneração. Então, o pai dá-lhe recursos necessários para progredir, simbolizados pelo banquete, né, o novilho gordo foi morto, pela roupa, então o vestido com a melhor túnica, com o anel, com a sandália. Tal é a alegria nos céus quando uma alma se arrepende e volta-se para Deus. Então, o que significa a túnica, o anel, a sandália? Na época de Jesus, túnica indicava a classe social da pessoa que usava essa vestimenta, porque os escravos, eles não tinham condições de ter uma túnica, eles tinham roupas mais simples. Então o pai, né, não considera o filho um escravo, não, dando-lhe a melhor túnica, está mostrando a todos que ele continua sendo seu filho. O pai restitui-lhe a posição privilegiada que ele tinha perdido pelo seu próprio livre-arbítrio, porque tinha ido embora. E o anel? O anel é um símbolo de autoridade, usado pelas famílias, pelos reis, pelos grandes comerciantes. Então, eles assinavam os documentos carimbando com o anel, né? Colocavam a cera derretida, fechavam, né, o envelope lá, e aí o anel selava aquele documento. Então, o que o anel significa? Que esse pai restitui a autoridade ao filho. Ele pode voltar a administrar os bens novamente, as propriedades e as sandálias. Sandália também significa liberdade, porque os escravos, eles andavam descalços. Então, as sandálias significam que o pai dá liberdade ao filho. Ele pode voltar para a casa paterna e ficar lá, ou ele pode sair novamente da casa do pai, ou seja, Deus nos dá o livre-arbítrio. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós não somos robozinhos, né? Então, diz Paulo: permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, Deus nos deu a liberdade e aí nós nos desviamos. No entanto, Paulo fala para permanecermos firmes nesse caminho de volta ao Pai, para sairmos do jugo da escravidão, do sofrimento, da fome, da miséria pelas quais passaram o filho pródigo. Então, Jesus mostrou que Deus não se limita a esperar a volta do seu filho, né? O pai vai ao encontro dele, lhe dá a túnica, lhe dá o anel, lhe dá sandálias. Também nós podemos interpretar todos esses recursos como os mensageiros que Deus, ao longo de todas, né, das nossas muitas encarnações, por toda a história da humanidade, nos enviou para nos soerguer quando desfalecemos, para esclarecer qual é o objetivo da nossa existência. E o filho mais velho, né? Enquanto isso, o filho mais velho ficou em casa, enterrou seus talentos. Aí a gente pode lembrar das parábolas dos talentos, né? Que um homem distribuiu os seus bens porque ia viajar para longe, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 negociaram, duplicaram esses talentos. E aquele que recebeu um só enterrou, ficou com medo de perder. Então, significa também nessa parábola que esse filho mais velho ficou em casa, ele vivia à custa do pai.
E quando o irmão volta, ele fica revoltado, ele tem inveja, porque ele é egoísta, insensível. Esse teu filho, diz ele ao pai, que esbanjou os teus bens com as meretrizes. E aí o pai responde, porque esse seu irmão voltou, esse teu irmão voltou. Mas, de qualquer forma, o filho mais velho não se alegrou com a volta do irmão, que estava morto, entre aspas, né? E reviveu. E Caibar Schutel nos diz que, infelizmente, é assim essa nossa atrasada humanidade. Ela se compõe de filhos pródigos e de filhos obedientes. Mas estes, os obedientes, diz Caibar Schutel, parecem ser ainda piores do que os filhos pródigos. E diz, né, o Caibar Schutel, o filho mais velho representa as pessoas aferradas a dogmas, que julgam-se os únicos herdeiros de Deus, acham que são os donos da verdade, os eleitos, os escolhidos do Pai, enquanto os outros todos são considerados hereges, que não podem ser recebidos pelo Pai, que não serão salvos, que irão para o fogo do inferno. E Paulo Alves Godoy também fala, estes homens, né, esses dogmáticos, fanáticos, que são os filhos que fica, o filho que ficou em casa, estes homens avocam a si, quer dizer, dão-se, né, o título de herdeiros do reino de Deus, fazendo-o simplesmente pelo fato de se assentarem nos bancos das igrejas e templos da terra, cumprindo exteriormente as ordenações que suas religiões prescrevem. Eles vivem só na aparência, na prática, nos cultos, revoltando-se intimamente pelo fato de Deus cobrir com seu infinito amor todos aqueles que estiverem sobrecarregados nos caminhos da vida, mas que uma experiência tardia levou de volta ao roteiro do bem. E a gente pode lembrar lá da passagem do evangelista Mateus 8:11, Jesus, exaltando a fé do centurião romano, que era desprezado pelos judeus, diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, quer dizer, do mundo todo, e assentar-se-ão ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eram os patriarcas israelitas, no reino dos céus. Mas os publicanos e as meretrizes, que são os filhos pródigos, aqueles que se desviaram das leis de Deus, que se arrependeram e estão retornando, esses entrarão no reino dos céus antes de vós, de Jesus. Então, Jesus está falando para os judeus, que os publicanos e as meretrizes entrarão no reino dos céus antes deles, porque eles eram aferrados somente à prática. Então, o filho mais moço representa esses publicanos, as meretrizes, todos que erramos nos caminhos da vida, né, das muitas encarnações, estivemos vivendo de uma forma estouvada, leviana, inexperiente, mas esse filho mais moço chega um momento em que, com muita sinceridade e com muita humildade, reconhece o seu erro e procura a renovação. O filho mais velho não. São os dogmáticos, os que se acham escolhidos, são egoístas, impiedosos, são bons só nas aparências, como Jesus se referia aos fariseus, sepulcros, caiados de branco por fora e podres por dentro, porque para eles o próximo não é um irmão, é um pecador. Porque o filho mais velho fala para o pai: esse teu filho esbanjou a herança. Né? Então, não é considerado irmão, é considerado um herege, um pecador. Mas todos nos salvaremos, todos um dia entraremos no reino dos céus. O que significa, né, entrar no reino dos céus? É construir esse reino no nosso interior. É a nossa ligação com Deus em nós, esse Deus imanente,
Mas uns chegarão antes, né? Outros chegarão depois. De qualquer forma, não importa o tamanho das nossas faltas. A partir do momento que nos arrependemos, nós iniciamos o caminho de volta para o bem, para a casa paterna. Então, essa belíssima parábola do filho pródigo é a nossa história. É a história da nossa peregrinação ao longo dos séculos, como disse o Adilson, né? Nós somos os filhos pródigos que erramos, estamos agora retornando. Então, nós vamos agora nos referir à autora espiritual, né? Hermance Dufour. Ela escreveu o livro Mereça Ser Feliz, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira. E ela escreve que nesse trajeto de distanciamento da casa do pai, nasceu o maior inimigo de todos nós, que é o orgulho. É um sentimento de superioridade que nós desenvolvemos em nós para nos enganarmos, para encenar uma segurança que perdemos por desligarmos-nos do Pai. Então, quando nós estamos na casa do Pai, nós estamos seguros, mas aí saímos para as adversidades da vida, perdemos a segurança, aí a gente se enche de orgulho para dizer assim: não, eu sou superior. Então, nós saímos da casa do Pai, nós nos desviamos das leis de Deus, esbanjamos a herança do Pai, passamos por muitas encarnações sofridas, porque estamos sujeitos à lei de ação e reação, plantar e colher, tudo como aprendizado, né? Nada, não é nada castigo, é aprendizado. E aí desencarnamos depois dessas encarnações sofridas. Chega o momento do despertar, e no plano espiritual, diz a irmã Dufour, percebemos os nossos erros e nos arrependemos. E aí nós reencarnamos, mas nos sentindo fracassados. Então nós somos esses filhos pródigos com esse sentimento de fracasso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o espírito François de Geneve fala sobre melancolia. A melancolia foi a primeira citação de um transtorno de humor que hoje nós chamamos de depressão. E o François de Geneve mostrou a relação que existe entre a melancolia e o mundo espiritual. E a irmã Dufour fala que há dois tipos de depressão: a exógena, que é a depressão secundária. Então, as adversidades da vida, o estresse é tão grande que a gente sucumbe. Mas também tem a depressão endógena, né, que já nasce conosco, que é a depressão primária. E nesse caso, pessoas que já nascem com a depressão, em maior ou menor grau, teve esse início, né, desse processo depressivo antes de reencarnar. Então, o que aconteceu? No plano espiritual, nós tivemos as nossas duras revelações, né? Porque os sentidos têm uma liberdade maior quando estamos desencarnados. Temos uma maior percepção das nossas imperfeições, das nossas faltas, das nossas necessidades. Aí vem o sentimento de falência e de que nos desviamos das leis de Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 975, nós podemos ler que o espírito errante, né, aquele que reencarna, desencarna, para ele, lá no plano espiritual, não há véus. Ele compreende o quanto foi culpado, ele não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade, falam os espíritos lá no Livro dos Espíritos. E a irmã se fala que a partir dessa visão ampliada, né, lá no plano espiritual, estabelecemos registros profundos de inferioridade e desvalor pessoal. Nós nos sentimos fracassados em razão das faltas do passado. E quando nós não nos perdoamos, principalmente não nos auto-perdoamos, aí é que nos desequilibramos.
Então, esses espíritos reconhecem o quanto erraram, se culpam, não se perdoam, passam por tratamentos lá no plano, em hospitais, no plano espiritual, para apaziguar a mente e reencarnar. No entanto, aqueles que conseguem se perdoar, nascem, reencarnam em condições mais saudáveis, psicologicamente falando, né? Mas esses que vêm com esse sentimento de culpa, de desvalor, de autodesvalia, eles vêm assim com um forte sentimento de autocobrança, que ocasiona uma pressão psíquica, com vários incômodos durante a existência carnal, desde a infância até a velhice, mas que podem ser atenuados pela prática do bem, porque Jesus nos ensinou, o amor cobre a multidão de pecados. E que incômodos são esses? Então, é a autora espiritual, a Irmã-se, que nos fala. Dores emocionais profundas, que são sintomas da alma em crescimento, ou seja, despertou, percebeu os erros e quer melhorar. Então, quais são esses sintomas outros, né? Inquietude, ansiedade, baixa autoestima, então a pessoa não se valoriza, insegurança, depressão, que é esse transtorno de humor, que no passado era chamado de melancolia, neuroses, psicoses, doenças, tudo isso desemboca nas doenças físicas. São situações dolorosas que têm uma função, diz a Hermance, resgatar o vínculo entre o sentimento e a consciência. E ela fala, possivelmente a esmagadora maioria da população terrena esteja situada psicologicamente na passagem do filho pródigo, exatamente no versículo que diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Então é uma sensação de vazio interior, de cansaço de si, de fracasso. Mas de qualquer forma, não importa o quanto nós tenhamos errado, nós nunca deixaremos, nunca perderemos a condição de filhos de Deus. Jesus nos ensinou, vós sois deuses. Olha que belíssima mensagem de inclusão e de convite a progredir sempre. Então a irmã se fala, durante séculos de rebeldia, nós cristalizamos o afeto, ou seja, nós não escutávamos os nossos sentimentos porque não queríamos ouvir a nossa consciência, a nossa voz interior. Diz ela, o coração, aí o coração significa sentimento, né? É o espelho da consciência. Pelo que sentimos, identificamos os apelos da consciência em favor do nosso progresso. É a mensagem da nossa alma, é a voz do nosso espírito, a nossa consciência, né? E, diz ela, arrepender-se é criar um elo entre o que sentimos e a voz de Deus na nossa intimidade. Então, arrepender-se é importante, mas é importante também que a gente continue se amando, que a gente se perdoe para vencer a culpa, essa autocobrança exagerada, o perfeccionismo. Porque quando as pessoas não se amam, não se valorizam, elas precisam que os outros a amem, que os outros a valorizem. Ou seja, ela vive em função do outro. Ela deixa de ser autêntica, ela deixa de ser ela mesma. E a irmã se fala: o amor a si mesmo é uma lição a aprender, uma longa e paciente lição. E o arrependimento, diz ela também, é uma questão de decisão profunda para quem atingiu a saturação nas más escolhas que fez, ou seja, aquele que cansou de errar, é o filho pródigo, né? Então, aí é importante que haja essa decisão profunda, né, de arrepender-se sem desamar-se, sem culpar-se. Então, muitos de nós somos almas arrependidas do mal, ansiamos pela reencarnação, para recomeçar, para reparar. Nós nos encantamos com as bem-aventuranças que Jesus
nos promete, né? Sabemos que o futuro feliz nos aguarda, mas não basta o arrependimento. É preciso um passo além. É preciso o desejo da melhora e a ação no bem. Então, primeiro passo, evitar o mal. O passo seguinte, fazer o bem. Por quê? Se a gente fica se culpando e não repara, a gente cai naquele remorso estagnante e adoece. Santo Agostinho fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando as provas são aceitas com o pensamento em Deus. Então, segundo, né, a Hermance, essas depressões reeducativas, né, quando vencidas, trazem um maior autoconhecimento, um maior autodomínio. Passada a prova, ficará o aprendizado. Então, essas depressões, não importa em que grau, elas são um indício de arrependimento. Mas aí o importante é aprender a amar-se, a desculpar-se, a sair desse remorso estagnante. Bom, e o filho invejoso? O filho mais velho que não saiu de casa? O que nos fala a irmã Cidufo? Ela diz que muitos carregam velhas atitudes de religiosidade estéril, sabe? Tem um comportamento moralista, autoritário, né? Fazem-se de santos, acreditam possuir o reino dos céus, como diz o Paulo Alves Godoy, né? São pessoas que se acreditam eleitas de Deus, enquanto todos os outros são os pecadores, os hereges. E os filhos pródigos são as almas que já se arrependem. E a culpa, então, né? O filho pródigo, ele chegou na casa do pai se sentindo culpado. Então, diz ela, a culpa faz parte da reconstrução do nosso caminho. Nós, que ainda somos espíritos de pouca evolução. Mas a culpa também é um sinal de orgulho, porque com a culpa nós percebemos que nós estamos inconformados com o que somos. Nós temos uma rebeldia em aceitar a nossa falibilidade, o nosso fracasso. Nós não nos perdoamos. E olha que coisa mais interessante, diz ela, a maioria dos espíritas são almas arrependidas. E nós reencarnamos com um certo nível de arrependimento que intensifica o nosso desejo de melhora. A gente esquece os fatos do passado, mas, diz ela, trazemos um piso psicológico de remorso dinâmico, né? Então, aquele que está lá, latente, aquele remorso que precisa ser trabalhado e que sustenta o nosso ideal de renovação. E diz ela, há 3 traços do arrependimento: o desejo de melhora, a culpa e a superação. Então, no caso se a gente não se esforçar para superar, ficaremos estagnados no remorso. Por isso que o arrependimento impulsiona. O arrependimento significa fazer algo para reparar. E o remorso não. O remorso estagna. Lá em Lucas, no capítulo 15, item 7, diz o evangelista, digo-vos, né, Jesus nos dizendo, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por qualquer justo que não precisa de arrependimento. Olha aí novamente, né, a sinalização do arrependimento no nosso caminho. E a irmã se fala no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que esse desejo de melhora é um princípio ativo, está inerente a todos nós, é um
impulso evolutivo, porque nós somos perfectíveis, nós temos os germes da perfeição. Como diz Carl Gustav Jung, né, que foi o pai da psicologia analítica, ele trouxe o conceito de individuação, que é uma ação reguladora, direcional, é oculta, mas que gera um processo lento e imperceptível de crescimento psíquico, integrando o consciente e o inconsciente. E a irmã, né, ela já tinha nos dito que nós precisamos resgatar o vínculo entre o sentimento e a consciência. Falamos agora há pouco. O sentimento está no inconsciente. Vem ao encontro do que nos ensinou Jung. Então, todos estamos passando pelo processo de individuação, caminhando em direção a nos tornarmos plenos. Mas o que acontece? Muitos não sabem que tem, né, essa trajetória pela frente, que são perfectíveis, que estão nesse processo de individuação, muitos não sabem, sabe? Estão distraídos com o mundo, né? Vão vivendo no aqui e agora, né? Não pensam no futuro após o desencarne, não pensam na realidade do espírito. E diz a irmã, se aqueles que sabem são afortunados, porque tiram proveito desse processo. Tem fé na infinita bondade de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, né? Lemos que a fé é um sentimento inato no homem, um sentimento da sua destinação futura, que é a perfeição relativa, porque é absoluta só Deus. Como nos disse Jesus, brilhe a vossa luz. Mas precisa a vontade, né? Se nós já sabemos que estamos nesse processo de evolução, então é necessário ter essa vontade para que a nossa luz brilhe. A razão conhece, né? A gente lê, a gente estuda, a gente ouve lives, vai aprendendo. Isso é o conhecimento, a razão, mas é a vontade que escolhe. Então, fica aqui para finalizar 3 perguntinhas para a gente refletir. Qual é a nossa escolha? Queremos voltar para a casa do Pai? Como está a nossa vontade nessa jornada da volta? Agradeço muito a atenção de todos. Obrigado, Beth, pela reflexão, muito importante. Vamos pensar nessas perguntas, né? O que nós queremos, né? De verdade, não o que nós exteriorizamos, é o que nós queremos de verdade, né? E aí o que acontece? Muitas vezes cabe essa junção entre consciência e razão, né? E raciocínio, né? É isso aí. Então, eu vou pedir para você fazer a prece inicial para encerrarmos a nossa transmissão desta noite. Faça favor, Beth, por favor. Então, agradecemos imensamente a Deus pela nossa vida, por todas as oportunidades que estamos recebendo de crescimento espiritual. Nós agradecemos aos nossos mentores amigos por estarem sempre do nosso lado, que tenhamos sempre muita coragem, perseverança, paciência, muita fé em nós e em Deus, e que os percalços fazem parte do nosso aprendizado, que nunca esmoreçamos diante de qualquer dificuldade, e que possamos visualizar lá no nosso futuro toda essa luz, essa felicidade que nos espera. Nós só temos que agradecer, Pai do céu querido, Mestre amado Jesus, mentores amigos, nós só temos que agradecer por todo esse amparo. Estejam conosco por todos os momentos da nossa existência. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, obrigado, Beth, mais uma vez pela tua presença e até a próxima, se Deus quiser. Fique em paz. Então, vamos terminando a nossa transmissão, sempre
agradecendo a infinita misericórdia do Pai por todos nós, e que possamos sempre termos coragem, fé e esperança, e de momentos melhores, momentos com mais amor, com mais tranquilidade, e que Deus nos abençoe nessa proposta da transformação, do crescimento, sempre baseado no amor, na paciência e na esperança de dias melhores, como falou o Mestre Jesus. Ele nos aguarda de braços abertos, nos esperando para o dia de amanhã. E esse dia de amanhã já chegou. Já estamos na porta desse momento. Boa noite a todos, fiquem em paz, que Deus os abençoe. Até a semana que vem.